Continuando aqui falando acerca do internamento do meu pai, como eu já tinha citado no vídeo anterior, ele ficou no corredor, em uma maca, e as noites eram revisadas. As noites não, o plantão era revisado entre eu e a minha irmã, casada, e durante o dia era ela, o filho trazia às 7 horas da manhã, e à noite era eu. Eu chegava lá por volta das 6 horas. Vou narrando e parando um pouco, que é o tempo que eu vou me lembrando das coisas para não esquecer. E ele ficou em torno, acho que de 12 dias, 15 dias, eu não lembro porque não tenho papel nenhum na minha mão, não tenho nada nas minhas mãos, não sei, mas foram quase 15 dias. Então ele ficou internado ele ficou no soro. Assim que ele chegou, foi feito levei ele para fazer um raio-x do pulmão. E acho que, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, o raio-x saiu e o médico colocou contraluz. Não entendeu o que era que meu pai tinha, porque o raio-x estava totalmente tomado por dentro, como se alguma coisa estivesse estourado dentro dele. Não dava para ver o pulmão. É como se alguma coisa tivesse derretido, virou lama dentro. O que aconteceu dentro dele virou lama, cobriu o pulmão, não deu para ver nada. Os órgãos dele ficou totalmente dentro dessa nuvem preta, que o médico disse o seguinte: eu queria saber o que é isso. E nenhum médico soube explicar. Então, quando ele chegou lá, já era paciente terminal. Eu lutei para que ele não tivesse seus últimos momentos gritando, como eu o encontrei, gemendo muito, porque a dor atacava e não tinha nada que passasse, que o hospital não tinha recurso. E ele teve esse raio-x e os medicamentos foram feitos, os procedimentos foram feitos, mas nada foi feito nos seus medicamentos. Ele passou a ficar no balão do oxigênio, né? Tomou soro, ficou no soro, balãozinho, que é aquela mangueirinha no nariz. E ficou também com medicamento na veia. E depois ele passou a usar alimentação também via oral, no caso, como foi colocado a mangueirinha para ficar se alimentando, porque ele não comia mais. Ele não descia mais nada na garganta, ele não engolia mais nada, e então ficou se alimentando via mangueirinha que eu não sei o nome. Então ficou a mangueirinha, ficou o oxigênio, ficou o soro e ficou o remédio. Ele ficou com aqueles fiozinhos em cima dele. E a gente procurava dar banho nele para ajudar as enfermeiras, o hospital muito congestionado. Os banhos às vezes chegavam muito tarde. As necessidades tudo feito na cama. Trocar a fralda dele tudo. Nesse período eu já estava o quê? Com mais de uma semana sem poder trabalhar direito na minha loja. E a funcionária só dizendo que o pessoal estava chegando e voltando, os clientes chegando e voltando. Ela tentou segurar a barra, não conseguiu, porque era difícil, só comigo mesmo. Já tinha dispensado 2, tinha ficado só com uma. Eram 4 e fui dispensando, porque quando foi ficando um pouco mais difícil, eu preferi ficar com 2. E aí, quando eu comecei a sintonizar as coisas, eu fiquei com uma, que lavava, passava e eu ficava no atendimento, costurava e tal. E ela permaneceu lá na loja. Então, nesse período aí, que já estava com uma semana sem trabalhar, as coisas já começaram a apertar. E no hospital, depois desses cuidados todo, medicamento, o neto comprou
filho dessa que estava acompanhando, comprou um colchão que acho que chama pele de ovo, casca de ovo, não sei. Colocou ele, que a cama estava dura. Então, esses cuidados todos no hospital, de qualquer forma, às vezes não é bom, porque o hospital público oferece um atendimento e as pessoas têm que se contentar com aquilo ali, mas como ele estava já com um machucado no quadril, na parte óssea do bumbum já, então ele pediu autorização e comprou o colchãozinho e colocou lá. E ficou medicado, não comia mais. Volta e meia tinha crise emocional, querendo ir para casa, querendo ver manhã, perguntava pelos gados, perguntava pela casa, quem estava tomando conta do gado. A minha irmã respondia que era o marido, o genro que ele odiava. E ficou no medicamento. E ele não tinha nenhum problema não tinha problema de coração, não tinha diabetes, não era hipertenso. Morreu lúcido, não tinha problema de memória, mas ele tinha as crises emocional de querer ir para casa, de querer sair da cama sem ter condições. Durante o dia era mais tranquilo porque o povo passava para lá e para cá, os movimentos, né, no hospital, então aquilo distraía ele. Mas à noite, que era meu plantão, era um terror. Porque no silêncio, né, da noite, ele se lembrava de casa, se lembrava de minha mãe, a cabeça, né, certamente lá, lembrando de tudo, fazendo uma viagem na vida, na memória. Era muito ruim. Tinha situações, teve uma época que teve um dia que eu levei um radinho para ele, para ouvir programação evangélica, para ele se acalmar. Ele queria sempre sair da cama, Às vezes eu me jogava em cima dele, eu mandava ele pensar em Jesus na cruz do Calvário. Eu ficava naquele clamor todo para ele se acalmar. Ele morreu angustiado. Foi uma angústia muito grande nos últimos momentos do meu pai. E no plantão durante o dia, ele ficava perguntando pelas coisas, e ela conversando com ele, a minha irmã, né, em troca de plantão. E assim foi, por alguns dias eu já estava cansada, loja fechada já, porque a funcionária não dava conta, já autorizei a deixar fechada. Na altura do campeonato já ia fazer o quê? Já tinha 15 dias sem trabalhar nesse período aí, em fevereiro de 2013, foi quando começou a ter a crise na minha loja. E ficou, né, essas crises aí nos meus plantões. Eu me jogava em cima dele para ele não levantar, para não tirar as agulhas, os aparelhos. E era muito difícil dominar ele, porque ele era muito forte, morreu forte. E teve uma dessas, na semana que ele faleceu, o meu sobrinho chamou uma reportagem lá. Eu não vi essa reportagem, não estava presente, eu não sei contar nada. Estou relatando o que a mãe dele falou para mim. Que teve dias lá que o pessoal ficava até 2 horas da tarde sem tomar um banho. E aí ele pegou e denunciou. Não sei se isso existe em algum canal, em algum lugar. Então fez a denúncia, chamou o repórter, que eu não sei qual foi também a emissora. Só sei relatar o fato da seguinte maneira: que meu pai, como estava sem tomar banho até tarde, o neto chamou o repórter para mostrar. Aqui como está meu vô, sem tomar banho,
fedendo, todo urinado e tal, tal, tal. Fiz lá a denúncia. Eu não estava porque isso foi durante o dia e eu só chegava à noite. E ela me relatou, quando eu cheguei, estava tudo lavado, tudo limpo. Ela disse, no instante, fulano chamou o repórter, no instante eles souberam vir dar banho. E aí, eu não sei dia da semana, não tenho lembrança de nada, só sei informar o seguinte, que teve essa denúncia, os repórteres foi lá, não sei qual foi o jornal, que inaugurou o campeonato para lembrar ela, somente ela pode explicar isso aí. Então, teve essa reportagem um dia, durante o dia. Durante a noite, ele teve uma crise para querer sair da cama de qualquer maneira. Eu tentei acalmar, sem conseguir, porque ele, por ser forte, mais alto do que eu, uma cama de quase 1 metro de altura, eu não estava conseguindo dominar ele. Isso já era por volta de 10 ou 11 horas da noite, todo mundo já estava dormindo, tudo calminho no hospital, cada um tentando cochilar da melhor maneira possível nas cadeiras, que eu dormia na cadeira, né? Durante o dia a pessoa ainda anda para lá e para cá, então eu fiquei à noite por eu ser mais nova e tal, e a minha irmã ficava durante o dia, porque ela tinha com quem conversar, era mais tranquila, ela podia andar e tal, era melhor para ela. E eu fiquei à noite, a parte pesada ficou para mim. Então, teve essa reportagem. No outro dia, eu não lembro se a reportagem aconteceu na mesma semana que ele faleceu. Tá, então teve nas últimas noites, ele começou a ter crise. E nessa noite ele queria levantar da cama de qualquer maneira, me empurrava para sair da frente dele. E eu tomando a frente. Ele tirou os aparelhos tudo, tirou as agulhas, tirou tudo que estava em cima dele, saiu arrancando tudo com muito ódio. O rosto dele estava com muita raiva, o semblante dele fechado, aquela angústia no seu semblante, eu posso contemplar. O rosto já estava triste, como se quisesse resolver alguma coisa. Eu tentando segurar ele. Chegou uma hora que ele desceu da cama. Desceu, começou a tombear e eu via que ele ia cair de rosto no chão. E eu aí abri a boca. Socorro, me ajude, socorro, meu pai vai cair. Não tinha ninguém, não tinha nenhum funcionário no corredor. E eu gritei umas 3 ou 4 vezes, foi que veio os 2 enfermeiros, que inclusive estava ajudando a internar ele, foi que seguraram ele tentando se escapulir, amarraram ele de um lado e do outro naquelas grades da cama, para o meu desespero de estar me lembrando, e ele angustiado, querendo levantar de qualquer maneira, levantando de qualquer maneira. Me pediu para tirar ele de lá, não podia. Me pediu para soltar ele, mas não tinha como, nem que eu quisesse. O pessoal no hospital não ia deixar. E ele chegou até um momento que ele me xingou de negrinha, me xingou de outros nomes mais, porque ele estava amarrado. Me afastei dele e fui ao contrário, fui para trás da cabeça. Ele levantou a cabeça, começou a me procurar. Eu me aproximei, falei que eu estava ali. Pediu que soltasse novamente, mas ele não iam soltar ele.
E aí ele começou a luta de com os braços amarrados, batendo na cama, no ferro da cama. E ninguém dormiu mais, os pacientes acordaram. E eu fiquei sem saber o que fazer. E falei com a técnica, não teria como dar um calmantezinho para ele poder ele dormir, que ele não dormia. Aí ela deu-lhe um cálice, um pouquinho. Se muito desse, era menos de minha colher, porque um cálice daquele de cafezinho com o líquido, a quantidade que eu vi no fundo do copo, não chegava acho que nem uma colher. E aí deu, colocou na boca dele. E ele continuou. Muito barulho, muito barulho. Aí o remédio foi fazendo efeito. Aos pouquinhos ele foi dormindo. Os pacientes olhavam tudo para levar, ficou tudo horrorizado com o barulho. E eu fiquei lá andando para um lado para o outro sem saber o que fazer. Até que ele dormiu, acalmou. Na entrega do meu plantão, a minha irmã chegou, eu saí. Eu acho que o menino, não sei se tinha entrado depois, deixou ela na porta e depois ele voltou mais tarde. A única coisa que eu sei que aconteceu foi quando eu saí, eu deixei ele dormindo ainda, respiração normal, e fui para casa. Quando eu acabei de chegar em casa, que eu não nem tinha trocado de roupa ainda. Quando eu acabei de chegar, o telefone tocou. O neto dele aos berros no telefone, querendo saber o que foi que tinha acontecido com o avô dele. Que minha avó estava dormindo até uma hora daquela, acho que era o quê? Umas 9 para 10 horas, porque ela chegava acho que 7 horas, eu conversava um pouquinho, depois eu ia para casa. Sem dormir, cansada, muito cansada, já estava muito estressada, já estava naquela luta já há quase 15 dias. E a cabeça a mil, chegava em casa, não encontrava mais as meninas, que ela estudava e trabalhava, o pai estava viajando, a loja já estava fechada. E aí ele ligou para mim, queria saber o que foi que aconteceu, que meu avô ainda estava dormindo uma hora daquela. E aí eu voltei para o hospital na mesma da hora. Conversei com ele, expliquei. Voltei para casa, eu acho. E quando foi mais tarde ele acordou. Não, quando eu cheguei lá no hospital, na verdade, ele já estava sentado, conversando com ela. Aí eu voltei para casa. Ele perguntou por minha mãe, apontou-se uma mulher que estava passando lá ao lado, na frente da cama, era minha mãe. Xingou um cara lá, brincando as brincadeiras que ele tinha de falar com as pessoas, ou arrombado e tal, ou lá ele, um negócio desse, ele brincou. Aí eu peguei e voltei. Tô tentando lembrar a cena assim. Foi a última vez que eu vi meu pai sentado e se movimentando. Fui pro plantão à noite. Ele dormiu normal. E no outro dia, 5 horas da manhã, ele falece. É a nota de falecimento, porque quando eu percebi que ele estava já frio, eu ficava chamando ele, meu pai balançava, e ele gelado já. A respiração dele já não... Ele começou com um roncado forte, eu me aproximei dele, nada, dormindo profundamente, e vi que a pele dele estava muito fria. Aí eu fui, chamei a enfermeira, ainda antes de anoitecer, eu fiquei preocupada com a respiração dele, que estava puxando demais. Puxei a mangueira devagarinho, dei uma olhada no oxigênio, nem sentia o oxigênio no meu dedo.
Chamei a menina, ela foi lá comigo no balão do oxigênio, no tubo. Ela mostrou a quantidade, a porcentagem que tinha que ser liberada. Ela mostrou tudo direitinho. E ela olhou, confirmou que estava na nossa pele, estava pouquinho, não estava aparecendo, mas que para ele estava fazendo efeito. Tive que aceitar aquilo ali. E ele foi silenciando, silenciando. Quando foi por volta de umas 4h30 por aí, para as 5 horas, chamei o médico. E aí eles acordaram, todo mundo acordou, todo mundo caiu em cima dele, uns 4 médicos parece. Comecei a ficar desesperada, a assistente social começou a me amparar. Eu fiquei na sala junto com ele e os médicos e vi ele dar o último suspiro. Os médicos tiraram ele do corredor e colocaram na sala de ressurreição de emergência e tentaram fazer a manobra dele. Um tinha dito assim, o caso está sério. Quando levaram ele já para tentar fazer a reanimação, ele já tinha falecido. Aí ele, na verdade, ele deu o último suspiro na sala. Ele deu o último suspiro, o vômito, o líquido do estômago voltou, e deu aquele estouro muito grande na bolsa do oxigênio. Foi o último respiro dele, foi a expiração dele final, e eu escutei aquilo ali. Os médicos tentou reanimar e eu comecei a gritar, aquela dor no estômago de angústia, e eu chorava, eu não ficava nem de pé, eu ficava me curvando. E os médicos mandaram me tirar da sala, assistente social me amparando, o povo me amparando e eu chorando, gritando. Aí liguei para ela, dei a notícia, ela me acalmou do outro lado, como se nada tivesse acontecendo, mandou me acalmar e que ele já estava no momento final. Chegaram, ela chegou tranquila, não chorou nem nada. E vi meu pai passar por mim naquele saco preto. Acho que ela foi lá, abriu, olhou e deram seguimento com meu pai naquele saco, na minha frente. As coisas dele ela pegou, não me lembro o que ela ia fazer com as coisas. Juntou as coisas dele, não sei se eu queria levar para casa, ela me deixou, não lembro. Acho que jogou fora, eu não sei. Aí então veio a situação do velório, do enterro. Ela na porta do hospital, conversando comigo, eu disse, e agora? Ela mandou ir para casa, meu sobrinho chegou, ele deu toda a assistência ao avô. Ele chegou junto. E aí ela dizendo que o carro ia buscar ele e que tinha que pagar, acho que 1.500 acho que era caixão, não sei, que era 1.500, e ele repreendeu ela dizendo a seguinte frase: mas é o plano que faz, não tem que pagar mais nada não, não tem que pagar mais nada não. E ela replicou: tem que pagar mais 1.500, que eu não sei do que era. Fomos para o velório. Vou ter que parar aqui para o vídeo não ficar grande, mas a parte da morte dele foi isso aí, presenciei. E eu vou deixar aqui esse vídeo com esse período, esse tempo.